Bom dia pessoal, falaremos hoje sobre o Japão. O Japão é um país ilhal desenvolvido localizado no extremo oriente asiático. É uma importante peça no tabuleiro de xadrez da geopolítica mundial, devido à sua colocação como o terceiro maior PIB mundial e, segundo o site Global Firepower, o Japão possui o oitavo melhor exército do mundo. Quanto aos aspectos físicos, o Japão é um arquipélago composto por mais de 6.000 ilhas. Seu clima, ao norte, recebe influência das massas frias e secas que se deslocam da Sibéria, da corrente fria de Oyashivo, configurando um clima temperado frio. Na porção central do país, predomina o clima temperado oceânico, influenciado pela corrente quente de Kuroshivo, que ameniza as temperaturas no inverno. Ao sul, o clima predominante é o subtropical, influenciado pela corrente quente e pelos ventos de verão que aumentam a quantidade de chuvas. Os rios do Japão são utilizados para a produção de energia e são pouco extensos, com várias cachoeiras. Já que faz parte do Círculo do Fogo do Pacífico, possui uma grande taxa de terremotos. Mas isso não é um problema para o governo, porque eles possuem dinheiro de sobra para arrumar os problemas causados por estes. Há um predomínio de montanhas no interior japonês, com poucas planícies. Quanto à sociedade japonesa, o Japão apresenta uma população de aproximadamente 128 milhões, sendo classificado em 11º no ranking populacional mundial. A capital Tóquio abriga quase 14 milhões de pessoas, ou seja, 10,94% dos habitantes do país. Sua taxa de natalidade é decepcionante, considerado um dos principais problemas japoneses. Falarei sobre isso adiante. Desprezando as etnias estrangeiras, como chineses e coreanos, existem três principais grupos étnicos do Japão, que juntos formam 98,5% da população. Os Yamatos, que são o maior grupo de japoneses que todo mundo conhece, falam japonês, etc. Os Ainu, grupo nativo da ilha de Hokkaido, no norte do Japão, possuem uma língua própria e religião própria, mas esses costumes são moribundos e quase ninguém mais os segue. E os Ryukyuan, grupo nativo das ilhas Ryukyu, na região Kyushu. Quanto à religião e crença, a maioria da população é seguidora do Shintoísmo, ou é ateia, e o budismo. O Shintoísmo é uma religião muito antiga politeísta, ou seja, acredita em vários deuses, como Amaterasu, a deusa do sol. O budismo é uma seita sem crença divina que segue os ensinamentos de filosofias de Buda. O cristianismo possui um número baixo de seguidores no país. Sobre os problemas sociais, podem destacar três: a baixa natalidade, os índices de suicídio e o karoshi. A baixa natalidade é uma preocupação do governo. O Japão apresenta um dos mais baixos índices de natalidade do mundo. E a quantidade de nascimentos pode não conter o número de mortos, que em 2017 foi de 400 mil mortos para 944 mil crianças nascidas. O suicídio também é um grave problema. Em uma matéria da BBC Brasil, é explicado que o Japão apresenta o maior número de suicídios entre os países desenvolvidos, e que ele é a principal causa de morte entre homens de 20 a 40 anos de idade. A mesma matéria explica que os principais motivos são o isolamento proporcionado pelas novas tecnologias, como celulares, o sistema de saúde mental ruim, que falta psiquiatras, a pressão proporcionada pela dificuldade de encontrar empregos e a tradição suicida que há desde séculos atrás. Samurais se matavam para proteger sua honra, e kamikazes na Segunda Guerra Mundial se matavam pelo país. Como o cristianismo não é forte lá, suicídio não é encarado como pecado, e alguns o veem como forma de assumir alguma responsabilidade. O termo karoshi significa morte por excesso de trabalho. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, soldados japoneses derrotados trocaram seus uniformes e fuzis por ternos e maletas. Esses novos assalariados fizeram um pacto com as empresas e receberam aumentos, benefícios e emprego pelo resto da vida em troca de lealdade, trabalhando muito nelas, chegando a trabalhar 12 horas por dia em ambientes ruins. Nos tempos atuais, as empresas não podem dar os mesmos benefícios que antes, e a quantidade de empregos não é a mesma, e alguns que trabalham literalmente morrem de tanto esforço, levando a casos de karoshi. Empresas estão melhorando seus ambientes de trabalho para resolverem isso. Em questão econômica, o Japão é a terceira maior economia do mundo, ficando atrás da China em segundo lugar e os Estados Unidos em primeiro. Nas décadas de 80 e 90, contudo, o Japão ocupava o posto de segunda nação mais rica do mundo, tendo os Estados Unidos em primeiro lugar. Entre os principais fatores que justificam o desempenho econômico japonês em relação às demais nações asiáticas e mesmo aos restantes países do mundo, estão as ajudas norte-americanas após a Segunda Guerra Mundial. Derrotado, o Japão assinou a rendição de 1945 e permaneceu sob domínio norte-americano até 1952, quando recuperou sua autonomia. Em questão tecnológica, o Japão está na ponta da pesquisa da robótica, da nanotecnologia, eletrônica e informática.
Embora com essa escassa matéria-prima, sendo dependente de exportação, a transformação dos produtos pelo suporte tecnológico garantiu ao Japão destaque e crescimento econômico. Em resumo, o Japão importa produtos primários e exporta tecnologia. Essa tendência só foi freada nos anos 90, quando o país enfrentou uma das piores crises econômicas da história e decorrência da especulação financeira do setor de imóveis. Esse fenômeno é denominado de bolha imobiliária. Quanto à cultura, é resultante das várias ondas de migração provenientes do continente asiático e das ilhas do Pacífico, seguido por uma forte influência cultural da China, que se torna ainda mais forte após o fim da Segunda Guerra Mundial. Sobre as vestimentas, kimono é uma das vestes tradicionais japonesas mais conhecidas do mundo. A palavra kimono significa coisa de vestir. Existem diferentes tipos de kimono para diferentes ocasiões e estações, incluindo aquelas usadas pelos homens. O kimono não faz mais parte da roupa cotidiana dos japoneses, mas ainda são amplamente usados em ocasiões especiais como casamentos, cerimônias de graduação e ritos de passagem de idade. Todos os outros itens do vestuário tradicional japonês são conhecidos coletivamente como hafuku, que significa roupas japonesas. Os esportes variam desde os tradicionais, tais como as artes marciais, chamados Budo, em especial o Judô, o Karatê, o Kendo e o Sumo, considerado esporte nacional. Outros esportes populares são o Go e o Shogi, que são jogos de tabuleiro, e os esportes ditos internacionais, tais como o futebol, J-League, e o beisebol, NPB, introduzidos no país após a restauração Meiji e popularizados através do sistema educacional. O Japão é considerado o país onde tem a melhor alimentação do mundo devido à baixa taxa de obesidade e expectativa de vida acima do padrão global. A dieta japonesa inclui alimentos com baixo teor de colesterol, sem as gorduras presentes em abundância na carne vermelha, laticínios e manteiga. Ela é rica em peixes, frutos do mar e algas. O arroz branco é o principal alimento na alimentação japonesa, shiru-gohan em japonês. Alguns alimentos conhecidos são bardana, chá verde, tempura, tsukemono, tofu, sushi, cogumelos shiitake, soba, sashimi, nori, sake, yakisoba, dentre outros. As danças tradicionais japonesas mais conhecidas são Kabuki-Buyo, Ryukyu-Buyo, Shishimae e Sarugaku. As danças também incluem vários outros estilos, todos inspirados em um dos dois elementos essenciais da cultura do país: o Mai, diferenciado por uma conduta cerimonial, introspectiva e tranquila, e o Odori, folclórico, exuberante e extrovertido. A música do Japão inclui uma grande variedade de estilos distintos, tanto tradicionais quanto modernos. A música local geralmente aparece em karaokês que possuem contratos com as gravadoras. A música japonesa tradicional é muito diferente da música ocidental, visto que ela normalmente é baseada nos intervalos da respiração humana ao invés de cronometragem matemática. No Japão, existem muitos hábitos e costumes que nos mostram por que, de maneira generalizada, essa nação é tão organizada e harmoniosa em sociedade. Alguns dos hábitos são tirar os sapatos ao chegar em casa, agradecer antes e depois das refeições, usar máscaras hospitalares, fazer ginástica antes de iniciar o trabalho, não jogar lixo na rua, separar o lixo, recolher o cocô do cachorro, usar bicicletas como meio de transporte, ajudando na limpeza e ter bons hábitos alimentares. Anime é o nome dado para o tipo de desenho animado produzido no Japão. No entanto, de acordo com o conceito japonês dos animes, este termo é utilizado para classificar todos os tipos de animações. Entre os títulos mais populares está Dragon Ball, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, Death Note, One Piece e vários outros. Os desenhos dos animes são caracterizados pela intensa demonstração dos sentimentos e emoções dos personagens através das suas expressões faciais. Os olhos grandes, cheios de brilho e cor, as onomatopeias e as expressões exageradas são algumas das características mais comuns dos animes.